Conselho de Segurança. No próximo dia 21 começa no Catar o Campeonato do Mundo de Futebol. Organizado pela primeira vez num país do Médio Oriente, o torneio deste ano tem sido classificado em vários países como um Mundial da Vergonha, devido às inúmeras violações dos direitos humanos e às precárias condições laborais do Catar, o país organizador. Críticas que levaram o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a dirigir-se aos líderes mundiais reunidos no G20, apelando a um cessar-fogo durante o Campeonato do Mundo. So my plea to all of you is to think on a temporary ceasefire for 1 month for the duration of the World Cup, or at least the implementation of some humanitarian corridors or anything that could lead to the resumption of dialogue as a first step to peace. Nesta mesma reunião do G20, que ocorreu em Bali, na Indonésia, serviu para o primeiro encontro bilateral entre os presidentes dos Estados Unidos e da China. Joe Biden e Xi Jinping tentaram estabilizar a relação entre os dois países e lançar um caminho de diálogo para o futuro. De tudo isto vamos falar nesta edição do Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado, com a participação do professor universitário Vasco Rato e do jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. A primeira pergunta é, desde logo, a classificação. Este é, como dizem, o Mundial da Vergonha? Não, já houve outros, não é? Quer dizer, o Mundial realizado durante o período de Mussolini, em Itália, mais recentemente na Argentina, durante o período da junta militar. Portanto, não é o único. Na Rússia, em 2018? A Rússia, em 2018. Portanto, não é o único. Mas quer dizer, isto é um processo curioso. Nasceu torto, não é? Uma escolha, como é aliás a prática da FIFA, uma escolha opaca. Na altura, o então, acho que é secretário-geral, o presidente da FIFA, não sei o que, o líder da organização, o Sepp Blatter, disse muito surpreso, muito estupefacto com a escolha, mas subsequentemente eu recordo que a polícia suíça fez investigações, os americanos disseram que havia suspeições de dinheiros que foram envolvidos. Alguém terá pago supostamente a 2 ou 3 dos Tal como membros. o FBI também já tinha dito que a África do Sul tinha pago cerca de 10 milhões de dólares a responsáveis da FIFA para conseguir a organização do Campeonato do Mundo. Aqui neste caso era 1,5 milhões ou uma coisa assim do género, se a memória não falha. Bom, mas de qualquer forma, talvez aí esteja a explicação para escolher o Catar. Quer dizer, não há razão nenhuma para escolher o Catar. Na altura, Blatter disse que, e subsequentemente a FIFA reiterou, que a escolha era para promover o futebol no Catar, que é assim uma coisa absolutamente mirabolante, não é uma justificação. Portanto, isto começou mal. O Catar, que queria este campeonato para se promover a nível internacional, acabou por ter algum estrago reputacional no país, nomeadamente estas questões que tu referes, dos direitos dos trabalhadores, não é? E depois agora uma controvérsia que eu acho que é mais interessante sobre o álcool e o sexo. Parece que só agora é que se descobriu que o Catar é uma sociedade muito conservadora e que certas práticas que são comuns no Ocidente não são particularmente bem vistas no Catar, ou pelo menos não são bem vistas em público. Por exemplo, o álcool é ilegal consumir álcool em público no Catar. E de repente muitas pessoas estão indignadas porque não podem fazer aquilo que fazem em casa noutro país. O que eu acho estranho, porque eu normalmente quando vou à casa de outras pessoas faço, quer dizer, uma tentativa de me ambientar. E portanto acho que esta discussão toda é muito interessante na medida em que demonstra um certo autismo cultural na parte ocidental, em que as pessoas esperam que o resto do mundo seja como nós, e quando não é, ficam muito indignados. Mas em termos de políticos, existe uma tendência ou uma propensão ou
uma vontade de regimes ditatoriais ou corruptos de utilizarem os grandes eventos desportivos mundiais para se promoverem internacionalmente e também para controlar a situação interna? Sim, mas isso não é de agora, quer dizer, a China fez-o há pouco tempo com os Olímpicos, eu recordo nos anos 30, Hitler fez exatamente a mesma coisa com os Jogos Olímpicos, portanto isso é normal, eu diria que é normal, quer dizer, o problema está na atribuição. Exatamente, ou seja, essa é a próxima pergunta, se isso é normal e se isso já tem acontecido, por que é que se continua a permitir que isso aconteça? Porque a FIFA é uma grande instituição internacional com tremendo poder político cujo apoio interessa à maior parte dos Estados, sejam eles democráticos, ditatoriais ou autocráticos. Aliás, as críticas que foram feitas publicamente pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Emirado, chamando designadamente os responsáveis do governo alemão uns hipócritas, são ajustadas. Porquê? Porque um dos antigos jogadores estrelas da seleção do Qatar que é embaixador do país para este Mundial, fez declarações durante uma entrevista a uma cadeia de televisão alemã, afirmando que considerava que era necessário respeitar as leis e costumes do país, que a tal obrigava a boa educação, e que sendo-lhe perguntado o que achava da presença de homossexuais e das práticas homossexuais, ele disse que isso era um problema porque se tratava de facto de um desarranjo mental. Isso levou a críticas por parte de responsáveis do governo alemão, quer sociais-democratas, quer verdes, quer representantes também do Partido Liberal. A oposição também se manifestou contra, e a resposta foi: mas nós, quando acabámos de fazer ainda este ano um grande investimento no sector energético na Alemanha, ninguém levantou problemas em relação à nossa política e em relação aos nossos costumes. Portanto, há aqui uma hipocrisia que é comum na organização de grandes eventos desportivos, e o futebol está um pouco à parte, é um pouco diferente dos outros grandes eventos desportivos. Nós aqui em Portugal temos a ideia de que o futebol é o desporto por excelência em todo o mundo. Porque tem uma capacidade, tem uma abrangência que é mais do que regional, ou seja, o cricket é algo que é típico de britânicos, dos escoceses, dos galeses, dos ingleses. O futebol é um desporto completamente abrangente. É um desporto que é praticado na Índia, no Paquistão, mas está sujeito a essa área. A mesma coisa vale para desportos como o rugby, como o futebol americano, o beisebol, o basquetebol. O futebol não. O futebol, que é um desporto relativamente recente, nós não nos podemos nunca esquecer disso, e esta captação internacional e organização mercantil e comercial internacional é também relativamente recente. Ela data sensivelmente do final da década de 90, é quando ela se torna mais pujante, digamos assim, e tem muito a ver sobretudo com a negociação dos direitos televisivos. O caso do futebol é diferente e por isso é que nós estamos com uma percepção muito errada daquilo que é a contestação ao Mundial no Qatar. Essa contestação não se faz notar na maior parte dos países africanos, é praticamente inexistente na América do Sul e na América Central. Na Ásia é ignorado em absoluto e é praticamente um exclusivo de australianos, de europeus, e nós é que estamos a pensar que não, que é uma contestação generalizada. Não é. Este Mundial do Qatar, em toda a sua hipocrisia, é um erro apenas no sentido em que, de uma forma muito hipócrita, como aliás convém à personagem, Sepp Blatter, depois de ter sido durante 17 anos e ter sido durante o seu mandato o homem forte da FIFA, veio afirmar este mês que afinal foi um erro a escolha do Qatar. Mas o resto das pessoas não atenderam à continuação do discurso de Blatter. Blatter disse que foi um erro porque o país não tem dimensão para um evento tão grandioso como o Mundial de Futebol. Ou seja, se ele fosse na Arábia Saudita, por exemplo, já seria viável, dado que o país já teria dimensão. Mas a ligação do futebol à política é interessante, e à geopolítica também. Ou seja, em termos geopolíticos, o que é que o Qatar também ganha
em organizar um campeonato do mundo. Isso ganha imenso. É uma forma de incentivar o crescimento económico, é uma forma de se promover diplomaticamente nos outros, junto dos outros países da região. É tudo isso. É aquilo que se chama soft power, não é? O tal poder de influência, o poder da atração. O Qatar, nos últimos 10 anos, sensivelmente, desde que a decisão foi anunciada, tem enfrentado algumas dificuldades, não é assim? Sobretudo o boicote liderado pela Arábia Saudita. Depois de ser acusado de apoiar grupos terroristas. Mais ou menos daquilo que os sauditas chamam terroristas, que não é exatamente necessariamente terroristas, mas insere-se naquela disputa que há no Médio Oriente, que envolve vários países do Golfo, em volta da Irmandade Muçulmana e na Guerra Civil da Líbia, por exemplo, e já antes, na Primavera Árabe. E os talibã até ao Afeganistão. E ainda chega ao Afeganistão, e chega ao Afeganistão com a questão talibã. Mas eu recordo que o Qatar, nesta altura, também iniciou as transmissões da Al Jazeera, que é uma coisa que não caiu muito bem a muitos dos regimes mais autocráticos na região. Portanto, em suma, diria que para o Qatar isto é muito... Era entendido como algo de muito positivo na medida em que iria projetar o país, iria acentuar essa influência, iria apresentar o país como uma potência, uma grande potência energética, nomeadamente no que diz respeito ao gás, e também uma potência nesse sentido regional, não é? E portanto o Qatar tinha tudo a ganhar. Agora, eu não sei se depois destes 10 anos e das controvérsias todas, sobretudo com os trabalhadores e a legislação laboral, etc., se valeu muito a pena. Valeu, por certo. Valeu. Isto reivindica, ao fim e ao cabo, a estratégia seguida pelo Emir Al-Thani desde que chegou ao poder em 1995. Ele seguiu e segue uma estratégia muito bem elaborada que nós podemos sintetizar em alguns poucos exemplos. A estratégia assenta no facto de haver dinheiro, há gás. Por aí há gás e não há só há súbditos, há pouco mais do que uns milhares de habitantes, são 330 mil cidadãos cataris, o resto, cerca de 2 milhões talvez atualmente, são imigrantes, vindos sobretudo da grande região do Índico, da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, também das Filipinas e do Nepal, são eles quem assegura a manutenção do país, com expatriados ocidentais em cargos mais técnicos que exigem maior competência educativa. E o Qatar depois tem a ver com a aliança estratégica com os Estados Unidos. A maior base militar norte-americana na região, Al-Udeid, sede da 5ª Esquadra, localiza-se no Qatar. Ou seja, foi declarado também um país estratégico próximo para a NATO, evidentemente, porque a estratégia de Al-Thani foi algo que ele aprendeu com o destino do Kuwait, ele e outros dirigentes da região. Se nós não tivermos uma forte presença internacional, arriscamos a ser comidos vivos por uma potência, como aconteceu ao Kuwait com Saddam Hussein. De onde? Esta aliança com os Estados Unidos, primeiro aspecto. Depois, a promoção dos seus valores habitas, uma forma rigorista do Islão sunita, que é bastante diferente, e daí os conflitos que tem com a Arábia Saudita, através de um canal televisivo pan-regional e depois global, que foi o caso da estação Al Jazeera. Nós conhecemos a Al Jazeera na sua versão de língua inglesa, que é bastante respeitável e interessantíssima, mas que é bastante diferente daquilo que foi o canal árabe, que tem um tom totalmente diferente e que promoveu, quer análises políticas, quer prédicas religiosas, que entraram em confronto direto com outros Estados. A seguir, temos o futebol. O Qatar é isto e o Paris Saint-Germain.
Ou seja, são os grandes investimentos que fez nos grandes campeonatos europeus, e a aquisição do Paris Saint-Germain é o caso mais acabado. E, portanto, esta promoção, o Qatar é uma marca internacional hoje, ele tem investimentos praticamente por todo lado. Se falarmos, A Qatar Airways a Qatar Airways patrocina praticamente os principais clubes europeus são patrocinados pela Qatar Airways. E, portanto, a presença do Qatar é uma presença que hoje em dia é considerada de cabo a rabo, ou seja, do Japão até ao Panamá, como algo de essencial ao negócio internacional, tal como o Dubai. O Dubai, noutro sentido, sem estas lógicas. Portanto, aquilo que é o custo político que agora o Qatar está a pagar por este Mundial é algo diferente, é algo que mexe sobretudo com as opiniões públicas. A dos Estados Unidos, o peso do futebol dos Estados Unidos é diminuto e apenas tem a ver pelo facto dos Estados Unidos terem sido preteridos na escolha pelo Qatar. Mas tem a ver essencialmente com países do bloco ocidental, como a Austrália, como países da Europa Ocidental e pouco mais. Nós estamos a sobrevalorizar isto, mas vão haver escândalos atrás de escândalos, porque é muito simples. Basta haver uma pequena manifestação de 3 alemães a beberem cerveja para criar-se daí um escândalo com 60 câmaras de televisão sobre eles, declarações, e depois, obviamente, a polícia qatari vai ter dificuldade em gerir este tipo de contestação. O Qatar tem outra coisa muito interessante que vale a pena realçar. Parte da estratégia do Qatar é atrair polos universitários de universidades americanas elites, que tem feito. Polos e museus, como faz também o Dubai, não é? Sim. Mesma coisa. E essas universidades são bastante pluralistas no Qatar. E na prática têm vindo a ser os polos que estão a preparar a elite qatari para as próximas décadas. Uma dessas universidades são várias, mas são boas. Ou seja, e tem noção, desculpa só uma coisa neste aspecto, há uma estratégia, há uma política que está definida para aquilo que será o futuro após a exploração das energias fósseis. Os sauditas com projetos talvez mais megalómanos, mas o Qatar, sobretudo através de uma diversificação daquilo que foi os investimentos fortes que fez no estrangeiro, porque tem a noção de que, era como diria Blatter, não tem dimensão suficiente, nem em número de pessoas, nem em dimensão física, para ocuparem um lugar de relevo, mas podem fazer já valer os seus ativos, pô-los a render e garantir o futuro. O futebol, neste caso, vai ser apenas um percalço, vai ser negativo, a imagem vai ser bastante negativa, mas depois tudo passa e tudo depende dos resultados das respectivas seleções. Continuamos a ir ao Harrods. E como já ouvimos também na cimeira do G20, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, apelou a um cessar-fogo na Ucrânia enquanto durar a prova. Isto é possível? Não. Não parece, não parece que se vai parar, já parece que são lá, não é? Não se vai parar uma guerra a meio só porque há vários jogos de futebol. A Rússia, de qualquer das formas, foi suspensa do Mundial, portanto não há... Tudo bem, também não ganhava, portanto. Não, esta cimeira acho que teve algumas coisas interessantes, nomeadamente aquilo que foi inesperado, a questão dos mísseis polacos, ou mísseis na Polónia, melhor dizendo. Que de certa forma relegou o resto para segundo plano, não é? Porque havia uma agenda bastante ambiciosa que consta no comunicado final, mas na realidade não foi disso que se tratou, não é? Falou-se de a bilateral entre Xi Jinping e Joe Biden. Falou-se desta questão dos mísseis na Polónia e o comunicado final tem esta frase deliciosa que diz que a maioria dos países se opõe à guerra. Entenda-se que a maioria... De forma inequívoca. Mas a maioria não são os 20, não é? Não é. Até porque a Rússia faz parte, portanto, nunca poderia ser por unanimidade, não é? Mas mesmo os outros havia ali algumas dúvidas, não é? Eu não estou convencido. Que pudesse chegar a haver comunicado final. Exato. Só para ver essa dúvida. Estas
Mas eu também julgo que nós não devemos esperar muito destes encontros multilaterais. Aliás, a intervenção de Zelensky chamou-lhe o G19. Sim. Mais um bom golpe de Sim, propaganda. Sim. Pois, o Zelensky é bom nessas coisas. Mas dizia eu que não parece que também devemos esperar muito destas organizações multilaterais. A última, menos que o João tenha outra perspectiva, mas a última vez que eu me recordo do G20 ser relevante foi em 2008, aliás, quando coordenou a resposta internacional à crise, ou quando esteve, pelo menos, de veras envolvido nessa situação. De resto... Antes disso, até com a integração falhada da Rússia. Sim, ok. Mas depois com o a alargamento. última vez, mas eu acho que 2008 é a última vez. Mas o que eu queria salientar é o seguinte, muitas vezes nós temos grandes expectativas em relação não só ao G20, mas ao G7, ao G8 também, passou de 7 para 8, de 8 para 7. Mas também as Nações Unidas e outras organizações multilaterais. O que me parece crescentemente é que o mundo está a bilateralizar-se, ou seja, estas organizações cada vez mais têm uma menor capacidade de intervir e uma menor legitimidade. Até porque os chineses estão a criar organizações paralelas e, por conseguinte, também algumas destas organizações estão a ser desvalorizadas. Por exemplo, quer dizer, nós temos uma tentativa clara por parte da China e da Rússia de valorizar os BRICS, mas de desvalorizar depois as organizações mais associadas ao Ocidente, Banco Mundial, por exemplo. E, portanto, acho que recentemente a gente deve olhar para os relacionamentos bilaterais e não tanto, ou pelo menos não esperar tanto deste tipo de... Até porque as agendas são muito amplas e escapa-nos aquilo que é importante nestas reuniões. Portanto, escapa-nos por completo que, de facto, o Brasil e a República Democrática do Congo assinaram um acordo de cooperação sobre a preservação das florestas tropicais, e as florestas do Congo e a floresta amazónica do Brasil representam mais de metade daquilo que são as florestas tropicais do planeta, que é de veras importante, bem como as linhas de crédito e financiamentos e doações que foram feitas para a Indonésia, também para salvaguardar as suas florestas tropicais, que são as maiores de todo o Sudeste Asiático. Isto escapa-nos, porque a agenda é de facto muito grande. E estava dominada este ano por uma questão política, que é o elefante na sala, que é obviamente a guerra na Ucrânia. E aqui este G20 acabou por se revelar muito importante, porque acentuou aquilo que começa a ser um muito perigoso isolamento por parte da Rússia. Durante a cimeira, o isolamento de Lavrov foi significativo. A declaração que consta no comunicado final de repúdio total por emprego ou ameaça de emprego de armas nucleares em conflitos é algo que é notoriamente dirigido à Rússia e que vem na sequência de declarações no mesmo sentido que tinham sido feitas quer pelo primeiro-ministro indiano, quer por duas vezes antes desta cimeira pelo presidente chinês Xi Jinping. Por isso, não é de admirar que Lavrov tenha abandonado a cimeira e naquilo que é um ato de desaforo político, que é contraproducente, precisamente nessa altura começa o bombardeamento, uma nova vaga de bombardeamento sistemático sobre as centrais de energia e os sistemas de produção e distribuição de energia da Ucrânia. Portanto, isto é profundamente negativo para os russos. Vem na sequência de também esta semana ter sido aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas uma resolução responsabilizando a Rússia pelo pagamento de indenizações por prejuízos e danos de guerra causados à Ucrânia. Ora, este isolamento crescente da Rússia não traz nada de bom, porque o que se vê é que Moscou e a clique de Putin, e vamos lhe chamar clique porque ela é cada vez mais reduzida em termos daquelas pessoas que participam diretamente nos órgãos de decisão político, estão empenhados e embrenhados numa guerra por motivos de ordem ideológica sobre a criação ou recriação de um grande império russo, sentem valores conservadores de pátria, de tradição, de autoridade, de religião ortodoxa, que é totalmente
absolutamente incompatível com aquilo que são as realidades geopolíticas internacionais. E isso ficou patente também naquilo que foram os encontros, por exemplo, de Xi Jinping, não só com Biden, em que, como Biden sublinhou, conhecem-se já há muito tempo e, portanto, é possível estabelecer como que para evitar uma guerra fria, vamos estabelecer umas novas regras de relacionamento que são uma semi-guerra fria, mas pelo menos temos os canais abertos. A mesma coisa também num processo de desanuviamento que existe numa relação muito tensa entre a Austrália e a China, também se manifestou nesta cimeira. Portanto, isto são factos importantes numa reunião muito grande, mas que ficou obviamente assombrada por esta questão da guerra da Ucrânia, que tem uma tendência à escalada praticamente inevitável. Aquilo que aconteceu e que começou por ser muito mal gerido pelo lado russo, ao afirmar imediatamente que se tratava de uma provocação, e uma provocação nós temos de ter atenção ao que significam as palavras. Uma provocação é um ato intencional para colocar determinada pessoa, determinado Estado, determinada entidade numa situação que lhe é extremamente negativa e prejudicial. Portanto, estavam-se a colocar numa posição para terem uma resposta? Para ter uma resposta, para uma acusação imediata a seguir, que tinha sido um ato da responsabilidade da Ucrânia, da NATO, dentro da campanha de guerra que o Ocidente coletivo, como agora se diz em Moscou, desencadeia contra a Rússia. Depois, essa resposta foi matizada, porque houve um grande cuidado do lado polaco e da maior parte dos países da NATO em não acusar imediatamente e diretamente Moscou, porque, como é óbvio, uma situação destas poderia ter resultado de três situações. Um míssil que se extraviou, um míssil que foi atingido, como parece ter sido o caso, e que acabou por cair em território polaco, ou então, temos que considerar também as hipóteses mais absurdas, porque estamos em guerra. O caso de um míssil que, com precisão, foi lançado diretamente no sentido de dar um sinal de perigo à própria Polónia. Não foi isso que se revelou. Houve uma maneira relativamente sensata de gerir esta mini-crise. Há ainda a questão que ficou em aberto por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Kuleba, que começou logo por afirmar que se tratava de uma agressão russa e que deveria cerrar fileiras. Esse cerrar fileiras ganhou mais um argumento, ganhou também um argumento a necessidade de reforço das defesas antiaéreas e da presença militar efetiva da NATO e ainda dos países que vão aderir proximamente à NATO, se a Turquia não obstaculizar em excesso o processo, que é o caso da Suécia e da Finlândia. Foi isto que saiu e que deixou um pouco na sombra aquilo que foi a importância deste G20, não só porque é um G20 pós-pandemia, porque revelou o tal isolamento muito perigoso por parte da Rússia e porque revelou também que a diplomacia chinesa, pelo menos aparenta, sentir-se com capacidade para jogar nos diversos tabuleiros e, apesar de haver um confronto muito agudo, sobretudo no setor tecnológico, com os Estados Unidos e de haver sanções muito gravosas por parte da União Europeia e dos Estados Unidos contra Pequim, revelou capacidade, ou pelo menos vontade significativa de manter abertos canais de diálogo. Ao passo que entre a Rússia e o Ocidente, os canais é só a CIA e o FSB, quando têm os seus diretores a encontrarem-se publicamente em Ankara, na Turquia. Ou seja, há canais para evitarem, por aquilo que afirmam todos publicamente, que a situação leva a uma escalada que implica o uso de armas de destruição maciça. Isto é muito João, bom. mas sobre o encontro de Xi Jinping com Joe Biden disse isto. I absolutely believe there's need not be a new Cold War. I've met many times with Xi Jinping, and we were candid and clear with one another across the board. And I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan. O que é que esta reunião, que durou 3 horas, entre Xi Jinping e Joe Biden, pode significar para as relações entre os Estados Unidos e a China no curto e médio prazo? As relações entre os Estados Unidos e a China começaram pessimamente, não é? Eu recordo aquela célebre cimeira do Alasca, que acabou muito mal. Eu creio que os chineses já perceberam que
depois destas eleições, Biden não sai enfraquecido, como Aliás, estavam os dois líderes saídos Sim. de um reforço de Sim, exatamente. posição. Sim, Xi Jinping do 20º Congresso e Biden destas eleições. E, portanto, encontram-se, digamos, ambos relegitimados, num certo sentido, se bem que a expressão é inadequada no caso chinês, mas e agora têm de encontrar aqui formas de normalizar o relacionamento e que da parte dos Estados Unidos tem havido muitas ambiguidades, sobretudo em relação a Taiwan e à reação eventual dos Estados Unidos em caso de um ataque, não é? Porque Biden diz uma coisa, depois a Casa Branca corrige, mas há aqui outro dado muito importante, que é um Congresso novo, ou melhor dizendo, a Câmara dos Representantes nas mãos dos republicanos, e na Câmara dos Representantes já havia, e agora há uma maioria ainda mais reforçada, que quer confrontar a China, sobretudo no que diz respeito a questões comerciais e a questões de direitos humanos. E, portanto, eu acho da parte chinesa, a perspectiva é que Biden pode conter ali algumas das reivindicações menos pró-chinesas que vão naturalmente surgir no Congresso. Depois há uma outra coisa que eu acho interessante, que é, a ver, o João há pouco disse, e com razão, que a China criticou a posição russa no sentido de dizer que não era aceitável o primeiro uso de armas nucleares. Sim e não, porque esta é a posição chinesa há muito tempo, portanto apenas estão a repetir uma coisa. Não se pode esperar que a China tivesse dito que era fantástico usar armas, mas o facto de o terem dito desta forma não deixa de ser um sinal para a Rússia, e mais importante do que isso, a linguagem que está no comunicado final, que é crítica em relação à China, em relação à Rússia. Se a China não quisesse essa linguagem, não estaria lá. Desculpem, as referências à integridade territorial da Ucrânia. Certo, portanto, se a China não quisesse, essa linguagem não estaria lá. Portanto, há um afastamento entre Pequim e Moscou? Eu diria que isto é muito consistente com aquilo que a China tem vindo a fazer desde o princípio da guerra, que é a China não quer perder, obviamente, a relação que tem com a Rússia. A China gostava que os Estados Unidos e o Ocidente, de uma forma geral, saíssem enfraquecidos. A China, tal como Putin, quer também reconfigurar as normas da segurança internacional e, portanto, os objetivos de Putin, em larga medida, convergem com os de Xi Jinping. Mas a posição da China é mais cautelosa porque tem muito mais a perder, incluindo... Tem muito mais interesses na relação com o resto do mundo. Sim, se nós olharmos para, por exemplo, as sanções, a China tem sido muito cuidadosa para que as empresas chinesas não sejam apanhadas nas sanções secundárias e tornarem-se também elas, as empresas chinesas, sujeitas a sanções americanas. E, portanto, a China está a jogar aqui um jogo de grande equilíbrio, um pouco como a Índia, não é? Mas de grande equilíbrio, onde não irá deixar cair o seu aliado russo, mas também não se pode pôr numa posição de essencialmente dizer ok a tudo que os russos estão a fazer. A Índia, por sinal, tem uma situação mais delicada. Primeiro porque é dependente do fornecimento de equipamento militar russo há décadas. E este equipamento militar russo está a ser muito mal visto desta guerra na Ucrânia. Isso é um problema muito complicado para uma potência nuclear como a Índia, que tem um conflito perene com o vizinho Paquistão, que, por sua vez, tem nos Estados Unidos o seu principal fornecedor de armamento esse que está a ser muito bem até agora na guerra da Ucrânia. E pior, a Índia tem uma dependência na aquisição de petróleo russo
que a China não tem e a Índia não tem os recursos financeiros que a China conta. Portanto, o equilíbrio da Índia é ainda mais complicado do que o da China e é um desligar, um afastar muito relativo de Moscou, que qualquer governo, fosse ele um governo muito nacionalista como o atual governo, ou um governo que procurasse outro tipo de alianças internas e que procurasse outros equilíbrios do ponto de vista externo, também teria grande dificuldade em fazer. Portanto, até nisto se revelou importante esta cimeira, porque os contactos bilaterais entre os diversos líderes presentes reforçaram todas estas tendências. E foi um triunfo. Nós temos tendência para esquecer que a Indonésia é um Estado muito importante. Desde que Timor-Leste se tornou independente, esquecemos que a Indonésia existe. E este é um triunfo para a diplomacia indonésia. A diplomacia indonésia, mesmo A organização da Cimeira em si? A organização da Cimeira, o ter tentado até à última hora que a Rússia pudesse estar presente, o ter assegurado a presença do presidente chinês e, sobretudo, o ter conseguido estabelecer uma política que é uma política de não conflito e de mediação generalizada, pelo menos a nível regional. A Indonésia é, em termos regionais, e estamos a falar de toda a zona do Sudeste Asiático, um mediador considerado de confiança na maior parte dos conflitos e está a projetar mais internacionalmente esta sua imagem. Nunca nos devemos esquecer que a diplomacia indonésia, apesar da corrupção visceral do país, é excepcionalmente competente, como os diversos sucessivos ministros dos negócios estrangeiros portugueses costumavam queixar-se. Dos problemas da diplomacia portuguesa no trato com a Indonésia era que Ali Alatas, ou então ministro dos negócios estrangeiros, era um indivíduo excepcionalmente competente. O Durão Barroso falou disso várias vezes, Jaime Gama falou disso várias vezes, e há uma escola de diplomacia indonésia que, mesmo quando tinha grandes pedras no sapato, como era o caso da ocupação de Timor-Leste, e ainda tem outra grande pedra no sapato, que é a situação na Papua, consegue, apesar de tudo, fazer uma mediação que é uma mediação difícil. E há ainda Timor-Leste, que nós temos tendência a esquecer, ainda existe e que está em vias de entrar para a Associação das Nações do Sudeste Asiático, sempre contando com o apoio desde o princípio da parte indonésia. Mas isto que o João está a dizer é muito importante, porque para pessoas, pelo menos da nossa idade, que viveram a situação de Timor, a independência de Timor, quer dizer, houve ali uma diabolização de Indonésia, quer dizer, a Indonésia era o pior país do mundo, etc. Esta tradição que o João refere é muito antiga, vem desde o primeiro presidente, Sukarno, que estava entre os fundadores, era um dos principais fundadores do movimento não alinhado, e a diplomacia, mesmo depois com Suharto, não é? Mais alinhada com os Estados Unidos, obviamente, mas uma diplomacia muito sofisticada. E no meio disto tudo, nós esquecemos que a Indonésia é o maior, em termos populacionais, é o maior país muçulmano do mundo e é uma democracia, ou mais ou menos uma democracia, em larga medida uma democracia, e tem grandes condições para ser um dos mais importantes países na região e um aliado, seja para a China ou para os Estados Unidos, de extrema importância. E a Indonésia, nos últimos anos, aliás, tem sido muito cuidadoso para não se afastar inteiramente da China ou dos Estados Unidos. Por exemplo, em relação à China, aprovou, em prejuízo do Japão, aliás, aprovou aquele projeto de como é que se diz, comboio rápido. Sim, não é? Sim. Comboio rápido. E, portanto, tem sido, como o João diz, tem sido muito sofisticada na sua diplomacia, numa região crescentemente perigosa, não é? Sim, e aliás é dos países que consegue fazer uma certa mediação naquilo que é o conflito no Mar do Sul da China, onde praticamente todos os países, incluindo a própria Indonésia, têm reivindicações territoriais que a China não respeita e que tem vindo a abarcar território e há áreas dos oceanos e mesmo de passagem internacional cada vez maiores. E a Indonésia tem conseguido manter uma posição de mediação muito útil e, diga-se, talvez para terminarmos, Portugal tem uma boa relação atualmente com a Indonésia e aí é mérito das duas partes. E para terminarmos, vamos passar às sugestões desta semana. Queres começar, João Jacques?
Bem, eu vi os episódios todos de The Crown. Gostei, mas não vamos falar disso agora. E é bom? Vamos falar, recomendo vivamente, apesar de ter algumas críticas, apesar de ter algumas críticas a fazer à maneira como são concebidos um ou outro episódio, mas acho tudo aquilo muitíssimo bom. Recomendo vivamente. Ora, livros. Comecei ontem a folhear, apesar de já conhecer o essencial do conteúdo, a coletânea das crónicas que Miguel Esteves Cardoso escreveu enquanto foi diretor do jornal O Independente. O livro foi agora editado pela Bertrand, chama-se Independentemente, e tem um extraordinário, muitíssimo bem escrito prefácio por parte de Paulo Portas, que é uma declaração de amor, ao fim e ao cabo, a Miguel Esteves Cardoso, que no pós-fácil responde com uma declaração de amor a toda a gente. É muito interessante ler aquelas crónicas, porque eu não sou grande apreciador daquele tipo de crónicas e daquele período de Miguel Esteves Cardoso. Estamos a falar desde meados finais de 1988 até 1991, quando ele era nominalmente o diretor do semanário, que depois trocou com Paulo Portas, que ficou à sua frente, e foi, por sua vez, lançar uma revista muito interessante. A capa, não gosto muito daquele estilo, há um estilo ali, enfim, que não é irreverente, é apenas um desfeiteado de menino de boas famílias que acha que toda esta canalha de facto não merece o nosso respeito, profundamente pedante, mas é um contributo importante para as pessoas compreenderem aquilo que foi o projeto Independente, que foi duas coisas ao mesmo tempo. Foi um projeto político pensado por Paulo Portas, de a renovação da direita portuguesa e do setor conservador, e foi também um projeto quase que libertário, no sentido de direita liberal, em termos de costumes. E aí entrava aquilo que era o caderno 3, não é? Que era o caderno do Miguel, do MEC, que tinha coisas absolutamente notáveis em termos de cronistas. Basta pensar no gente de outras gerações, o Bernardo da Costa, a escrever sobre pintura, cinema e as suas imensas paixões. Tínhamos a fotografia de Bel Fux, enfim, é muito rico. É talvez até uma pessoa que não conheceu o semanário naquela sua fase mais brilhante, é talvez, e que leia só aqueles textos de Miguel Esteves Cardoso, até ficará com uma ideia, mas isso parece uma coisa um bocado aparvalhada às vezes, outras vezes é brilhantíssima, o talento do homem está perfeitamente à vista, porque aquilo estava integrado num semanário que tinha isso, era um projeto político, um projeto cultural, e aquele terceiro caderno que era a cotada de MEC era de facto uma coisa muito brilhante. Era preciso quase que ver esse terceiro caderno. Isto é aquela coisa, portanto, de pensar que ninguém conhecia a existência da Inglaterra, da revista de Spectator e dos bons costumes, ou do Liberation, ou do Joy Division, como está a lembrarem muito bem o Vasco. Enfim, ok, pronto, são coisas geracionais que existem. O papel do jornal e do Miguel Esteves Cardoso foi de veras importante. Vale a pena pegar nisto, que é um bom testemunho da época, mas, repito, é preciso ter a ideia do que era o jornal. O jornal com a sua parte política e o jornal com a sua parte cultural e de crítica de costumes. Eu estou fascinado com esta carta de amor que o João acaba de escrever ao Independente. Atenção que eu vivia no estrangeiro e recebia o Independente durante a maior parte do tempo, e depois estive cá, e as minhas reservas ao jornalismo que era feito no Independente são imensas. Eu acho que essa tua carta de amor é mais do que justificada. Eu, aliás, era um dos colaboradores do Independente nessa altura. E lembro muito bem, isto que o João disse é verdade, quer dizer, o caderno 3 era o caderno cultural do Miguel, o resto era o Paulo e não sei o quê. Mas há outra coisa que o Independente fez, para além daquilo que tu disseste, que revolucionou a linguagem do jornalismo, não é? Acabou-se com aquela... Não, sim, que a gente lia os jornais naquela altura, era aquela linguagem seca, Salamarex, etc. O Independente revolucionou a linguagem, ao ponto de hoje todos os jornais serem assim, já ninguém se lembra da diferença. Agora, dito isso, eis um livro que eu não irei comprar, porque eu nunca apreciei
particularmente, ao contrário de 99,9% dos meus amigos que adoravam Miguel, o Miguel Chaves é fantástico, nunca apreciei e continuo a não apreciar. Aliás, ainda aprecio menos hoje no público do que eu apreciava na altura. Mas isto é uma preferência minha, nada contra o Miguel, que é uma pessoa muito simpática, mas eu acho que aquilo não envelheceu bem. Aliás, provavelmente nenhum de nós envelhece bem, e portanto não é um livro que me interessa particularmente, como aliás o livro que o Miguel também publicou sobre músicas, crónicas de música há pouco tempo, também não me interessa. Dito isso, o jornal de facto, e o Miguel como um dos dois criadores desse jornal, Mais gente, o Manuel Falcão, outros. Não é? Sim, mas ele e o Paulo. Sim, fica. Acho que podemos guardar a discussão do Independente para um ou outro programa, se isso justificar eventualmente. Agora, as tuas sugestões. Não, mas eu esta estava a semana. discutir o Independente porque eu não tenho nenhuma sugestão esta semana, porque tive uma semana em que tive muitas tarefas de outras naturezas, e a única coisa que não li nada, confesso, não tive a ocasião para ler um livro, nada, mas vi um grande filme, que é de 2007 ou de 2009, que é uma coisa que apareceu agora no Netflix, que se chama O Leitor. Não sei se viram, que é um filme absolutamente, eu não tinha visto, há 10 anos que não via, não sabia da existência do filme, mas alguém me recomendou o filme e de facto é uma coisa fantástica. É um filme lindo, uma fotografia fantástica, Terrível. com atores. Sim, claro. A história é terrível, mas a Tens de história... explicar-me sobre o que... Não, a história não vou contar. explicar A história não vou É contar. uma história sobre nazis, pronto, digamos isto, só isso. Pois, mas E não o só. filme é muito bonito e este... Nazis e não E só. é assim, desta forma, que terminamos o Conselho de Segurança desta semana. Nas bancas está também a última edição da Sábado. Pode ouvir-nos no site, precisamente, da Sábado, e também nas plataformas habituais do Google Podcasts, Apple Podcasts e Spotify. Até para a semana. Conselho de Segurança.